Confrontar a morte com serenidade e aceitação pode parecer um paradoxo, mas para os estoicos da antiguidade, era uma parte crucial de sua filosofia. Neste vídeo, mergulhamos na abordagem estoica da morte, um tópico assustador que eles enfrentaram com pragmatismo, coragem e sabedoria. Dos ensinamentos de Sêneca e Epicteto até a aplicação desses conceitos no mundo moderno, descubra como os estoicos transformaram o medo da morte em um caminho para uma vida plena e tranquila. Será que é possível encarar a morte de frente, sem medo? Os estoicos acreditavam que sim. Descubra como e por quê. O estoicismo, uma escola de filosofia antiga fundada em Atenas por Zenão de Cítio no início do século III a.C., ensina que a virtude, a forma mais alta de excelência, é suficiente para a felicidade. A chave para uma vida virtuosa é o entendimento e a prática das 4 virtudes cardinais, que são a sabedoria, a coragem, a justiça e a moderação. Isso é obtido por meio do domínio e do controle racional das emoções e paixões, consideradas como perturbações do espírito. Ao aplicar essa perspectiva ao conceito de morte, os estoicos propõem uma visão provocativa e, para muitos, consoladora. Dentro do estoicismo, a morte é entendida como uma parte natural e inevitável da vida. Os estoicos acreditam que o universo é regido por um princípio racional, que organiza e dirige todas as coisas. Isso significa que tudo o que acontece no universo, incluindo a morte, faz parte de um plano divino, e, portanto, é essencialmente bom e apropriado. Para eles, a morte é apenas uma transformação, uma mudança de estado, que faz parte do ciclo contínuo do universo. Esta visão da morte está em consonância com os princípios gerais do estoicismo, que enfatizam a aceitação da realidade tal como é, em vez de como gostaríamos que fosse. Quando se trata do medo da morte, uma emoção que assola a maioria das pessoas, o estoicismo oferece uma abordagem pragmática e equilibrada. Os estoicos argumentam que não devemos temer a morte, pois é algo que está além do nosso controle. Segundo a doutrina estoica, devemos concentrar nossos esforços e preocupações apenas naquilo que está sob nosso controle, como nossas ações, atitudes e julgamentos. Assim, o medo da morte, sendo uma emoção baseada em algo fora de nosso controle, é visto como irracional e desnecessário. Além disso, os estoicos argumentam que o medo da morte é muitas vezes baseado em julgamentos incorretos e percepções errôneas da realidade. Acreditamos que a morte é algo a ser temido porque atribuímos a ela uma série de conotações negativas e imaginamos cenários assustadores relacionados a ela. No entanto, como os estoicos apontam, a morte é simplesmente a ausência de vida, e não uma experiência dolorosa ou assustadora. Como Sêneca, um dos mais famosos filósofos estoicos, escreveu: a morte, quando está presente, não existe, e quando não está presente, ainda não existe. Assim, a partir da perspectiva estoica, a morte é vista não como um mal a ser temido, mas como uma parte natural e inevitável da vida, que deve ser aceita com serenidade e tranquilidade. Isso não significa que os estoicos sejam indiferentes à vida ou que busquem ativamente a morte, mas que encaram a morte com uma atitude de aceitação e sem medo. Através dessa perspectiva, eles propõem uma maneira de lidar com um dos maiores medos da humanidade, oferecendo uma visão de vida e morte, que é tanto desafiadora quanto profundamente consoladora. Quando se trata de lidar com a morte de outros, a abordagem estoica enfatiza a importância da aceitação e da razão. Os estoicos consideram o luto, até certo ponto, como uma reação natural à perda de um ente querido. No entanto, eles também alertam contra o excesso de lamentação, que pode se tornar uma paixão negativa e perturbadora. Ao invés disso, os estoicos propõem que se deva reconhecer a morte como uma parte inevitável do ciclo da vida e buscar conforto na ordem natural do universo. Em relação à perspectiva da própria morte, os estoicos nos exortam a encará-la sem medo e com serenidade. A vida é vista como um presente temporário, e a morte como um retorno ao estado anterior. De acordo com Epicteto, a morte em si não é algo a ser temido. Caso contrário, teríamos sido criados incapazes de compreendê-la. O verdadeiro medo não reside no desconhecido, mas sim no mal-entendido do que já conhecemos. Os exemplos históricos de estoicos lidando com a morte são numerosos e ilustrativos. Sêneca, um proeminente filósofo estoico, encarou sua própria morte com tranquilidade. Quando o imperador Nero ordenou que ele cometesse suicídio, Sêneca aceitou a ordem sem hesitação e morreu de forma digna e serena, conforme relatado pelos historiadores. Apesar da aparente elegância e tranquilidade da perspectiva estoica, ela não está isenta de críticas.
Alguns críticos argumentam que a visão estoica pode levar a uma aceitação passiva da morte e desvalorizar a vida humana. Além disso, a ideia de que a morte não é nada para nós pode parecer desconcertante e até mesmo alienante para muitas pessoas. Os estoicos respondem a essas críticas argumentando que a aceitação da morte não equivale a desvalorizar a vida, mas sim a viver cada momento plenamente, sem o medo constante da morte. Eles também apontam que o medo da morte é muitas vezes baseado em uma compreensão errada do que ela realmente é. A morte não é uma experiência, mas a ausência de experiência. A perspectiva estoica sobre a morte oferece uma visão pragmática e consoladora sobre um dos aspectos mais perturbadores da existência humana. Encarando a morte como uma parte natural e inevitável da vida, e encorajando uma atitude de aceitação e serenidade em relação a ela, o estoicismo nos ajuda a enfrentar o medo da morte e a viver uma vida mais plena e tranquila. No mundo contemporâneo, onde a morte é frequentemente escondida ou ignorada, a perspectiva estoica sobre a morte tem uma relevância especial. Ela nos desafia a enfrentar a realidade da morte de frente e a encontrar paz e aceitação na ordem natural do universo. Por mais desconcertante que possa ser, essa perspectiva sobre a morte pode ser um antídoto eficaz para o medo e a ansiedade que muitas vezes a acompanham.